Bom, pessoal, começar o segundo vídeo, né? O episódio 2 do nosso canal AG Badolato Money. Confesso que eu fiquei na dúvida de puxar o AG Badolato do canal de carros, né? O Badolas de Badolas World, botar Badolas Money ou AG Badolato Money. Achei que AG Badolato Money ficava mais legal, até porque o canal de carros é mais relevante, né? Então tem essa associação direta, né? Primeiro vídeo do canal eu soltei agora há pouco, né? Faz acho que uma hora que eu apresentei para vocês a metodologia GSI, né? A metodologia absolutamente infalível para você construir patrimônio, para você ter uma velhice, uma terceira idade farta, né? Tranquila, sem depender de ninguém, né? E você ter aí renda passiva, patrimônio para poder viver do patrimônio, N coisas aí no seu futuro, né? A receptividade do vídeo foi super boa, uma hora aí que a gente soltou o vídeo, né? Estamos com 400 inscritos, queria chegar logo a 1000, talvez quando eu soltar esse vídeo, provavelmente a gente já vai ter 1000, mas quando eu estou gravando a gente ainda está com 400, né? E nesse episódio 2, basicamente a gente vai falar de como começar, como dar o primeiro passo aí na metodologia GSI, nessa jornada que eu estou propondo para vocês e que eu sei que alguns vão tentar fazer. Alguns vão achar curioso e vão deixar para outra época, para uma outra hora, né? Mas alguns vão tentar fazer e eu encorajo que vocês façam, né? Porque se tudo der errado, vai ser muito melhor do que não fazer, né? Ah, eu não fiquei rico, eu só fiquei meio rico, né? Ah, eu não consegui fazer, eu criei um patrimônio, mas se eu não tivesse feito, eu não tinha criado nada, né? Então eu incentivo vocês a fazer e eu posso garantir que dá certo. Não tem nenhum motivo para não dar certo, a menos que você desista no meio do caminho, né? E já falei que desistir no meio do caminho pode ser por impulsos do bem ou por impulsos do mal, mas você desiste do mesmo jeito. Impulsos do bem é se você começar, sua carteira começar a valorizar muito, daqui a pouco você olha, você acha que você tem um monte de dinheiro, você acha que você já ficou rico e começa a sair gastando por aí, né? E não é esse o intuito, né? O intuito é fazer uma carteira previdenciária olhando lá na frente, né? E o impulso do mal é uma queda, né? Putin apertou um botão, explodiu um monte de coisa, não sei o que lá. Bolsa caiu 50%. Você, ai meu Deus, o mundo vai cair, eu vou vender tudo, eu não devia ter escutado esse Badola, não sei o que e tal. Aí o mundo não explodiu, as coisas voltaram ao normal, a bolsa volta, né? A pessoa, ai, que besteira que eu fiz de vender, vou comprar tudo de novo, né? E só que nessas o patrimônio dele caiu pela metade, né? Então, a minha recomendação é para vocês seguirem a estratégia. Sigam a estratégia da forma mais bitoladinha possível, sem emoção, não é para ter emoção, né? O pessoal fala assim, bolsa de valores, a pessoa fica muito tensa, fica muito nervosa. Não, não é para ter nada disso. Quer emoção, vai no jockey, vai andar de carro em Interlagos, vai, sei lá, vai no jogo do Palmeiras com a camisa do Corinthians, vai fazer outra coisa, né? Isso aqui é sem emoção, até sem graça, né? Mas é gostoso, você vai ver o seu patrimônio crescendo, você vai ver o dinheirinho pingando na sua conta e tal, e é isso que a gente vai falar. Eu tenho algumas pessoas que me pedem orientação, né? E uma delas acabou de ver o vídeo e falou assim, Badola, eu gostei muito do vídeo, eu achei muito legal, mas eu não faço a menor ideia de como começar. Então eu já agradeço a essa pessoa e esse vídeo é por conta desse insight, né, de que essa pessoa me deu, né, que ela gostou do conceito, mas ela não faz a menor ideia de como começar. E o vídeo agora é para a gente falar como dar o primeiro passo, tá? A gente já falou no vídeo anterior, e aí se você não assistiu o vídeo anterior, vai no vídeo anterior, eu vou depois nomear os episódios, né? Vai chamar episódio 1, aquele primeiro que eu falo do que vai ser o canal, vou botar episódio 0, o anterior episódio 1, e esse aqui é o episódio 2, tá? Onde a gente fala da metodologia GSI. O G de ganhar, o S de separar
e o I de investir, né? O G de ganhar você já faz, você sobrevive de algum jeito, né? De algum jeito você ganha dinheiro, de algum jeito você traz o seu sustento para sua casa, né? Então você já faz. Então o primeiro passo que a gente tem que dar é o segundo, é o separar, né? E separar é tirar da onde está o seu dinheiro. Então a gente precisa ter uma conta numa corretora, né? Nós vamos dar indicação de corretora, eu vou indicar uma corretora que eu não tenho nenhuma relação, não tenho nenhum interesse comercial, nada. Eu uso 2 corretoras hoje, é a corretora que eu estou usando mais, né? Então eu vou dar o caminho para vocês darem o próximo passo, tá? Mas antes disso, eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar, que é o seguinte: como vai ser a área de membros, né? Por que eu preciso dessa área de membros? Balola, você quer ganhar dinheiro com esse curso, não sei, com esse negócio, não sei o que. Não, eu tenho uma necessidade de passar isso. Eu acho que eu tenho muito que ajudar algumas pessoas. Eu tive nas últimas semanas aí um impulso, uma missão, né, de ajudar algumas pessoas a organizarem a sua vida financeira e terem um futuro mais farto, com perspectivas melhores, né? O gostoso é quando você está nesse planejamento, você está cumprindo as suas metas, tal. A gente vai falar de metas também depois. As perspectivas são outras, né? Muda completamente. Você pode não ter conseguido uma fração do que você quer ter lá na frente, mas só de saber que você está no caminho, você já está vendo os primeiros resultados, é uma coisa muito satisfatória. E é isso que eu quero que vocês sintam já nas próximas semanas, tá? Não falando nos próximos anos, não. Nas próximas semanas eu quero que vocês sintam a satisfação de estar no caminho certo. E por que eu preciso da área de membros? Porque eu preciso ficar à vontade, né? Eu preciso ficar à vontade para falar mal de banco, para falar mal de produtos bancários, não de todos, né? Mas de alguns produtos bancários que são muito ruins. Eu preciso estar à vontade para indicar algumas coisas e não indicar outras, ou recomendar com que vocês não façam, não usem outras instituições. Eu tenho que estar à vontade para falar de algumas groselhas que se falam na internet. Óbvio, eu não vou ficar procurando conteúdo dos outros e falar, olha, tá vendo? No dia 7 de abril de 2017, o Joãozinho falou uma besteira. Não, mas tem coisas que acabam, né, chamando a atenção da internet, com as pessoas que são famosas e tal. Acaba virando um buzz e as pessoas vão perguntando, e eu preciso estar à vontade para falar. E eu não quero ter... eu não quero ter papas na língua, eu não quero ficar me policiando, né? Nem me censurando para evitar problemas. Na área de membros é diferente. O acesso é restrito, são só aquelas pessoas que estão lá. Não é qualquer um que vai chegar lá, vai olhar e depois vai ficar fazendo futricas, intrigas e mexericos, né? Então eu preciso ter esta tranquilidade de estar à vontade, de reduzir minha exposição. Então a gente vai fazer um conteúdo na área de membros muito direcionado, né, a todos os tipos de pessoas. Aqui no canal aberto a gente vai falar para o brasileiro médio, né? Aquela pessoa média que tem um conhecimento limitado no mercado financeiro, tem um salário médio para baixo, e não conhece muito pouco de tudo isso e quer começar do começo, né? Na área de membros a gente vai fazer conteúdos voltados para pessoas que estão em outro patamar financeiro, que já tenham mais conhecimento de mercado financeiro, e aí eu vou argumentar com coisas muito mais técnicas, porque eu não gosto de muitas coisas que recomendam-se por aí. Então eu vou continuar falando para o brasileiro médio, vou falar para o brasileiro que está numa situação acima da média, e vou falar também para o brasileiro submédio, aquele cara que está ferrado, né? Está endividado, o que ele faz, o que ele não faz, como é que ele começa, como é que ele não começa, que tipo de dívida. Então eu vou querer falar para todo mundo, e eu vou deixar bem claro para quem eu estou falando em cada conteúdo que a gente fizer. Aqui no canal aberto eu vou estar sempre falando para o brasileiro médio, aquele que tem um salário mediano, aquele que tem pouco conhecimento financeiro. Então se você já conhece um pouco mais, talvez você vai ver coisas
vai escutar coisas que para você sejam meio óbvias, né? E por outro lado também, se você não souber nada, se não souber o que é uma taxa Selic, talvez você vai ter que fazer alguma pesquisa para pelo menos entender o mínimo do mínimo do mínimo, né? Para a gente não ter que ficar falando desde o comecinho do A, B, C, porque aí as pessoas que estão no nível mediano para cima vão se desinteressar, né? Então aqui a gente vai na média. Essa área de membros, ela vai ter um valor, né? Vai ter um valor que eu considero razoável, né? Que vai ser uma fração de uma fração de uma fração do que seria um curso desse, com a diferença que a gente vai ficar dando continuidade. Vamos fazer live, vamos conversar, nas lives a gente vai entender as inquietudes de cada um, as situações de cada um. Quero fazer um conteúdo bem próximo de vocês, até porque eu imagino que a gente não vai ter tantos membros aí, pelo menos na largada, né? Mas eu vou colocar também uma meia entrada. A gente vai ter um valor, que é o valor cheio, que eu gostaria que as pessoas pagassem, mas se a pessoa falou, puta, tá tão difícil para mim, mas eu não quero perder o contrato, vai pagar a meia entrada. E além disso, eu me comprometo nos primeiros meses, né, todo o valor que entrar na área de membros, eu usar para dar os memberships, né? Ou seja, eu vou fazer que nem a gente faz o canal de carro, entrou tantos reais aí de membros, eu vou colocar, porque eu tenho que pagar, né? Quando eu dou os membros, eu pago igualzinho vocês, né? Os nossos amigos que costumam dar memberships aí, o A Sampaio, o Turbo PPG, o meu Xará, vários aí, o Arap, várias pessoas que costumam dar os memberships, eles passam o cartão e pagam por esses memberships. Quando eu dou, é exatamente a mesma coisa, né? Eu também passo o meu cartão e eu dou os memberships. Então, eu vou devolver, pelo menos nos primeiros meses, a eventual receita de membros em memberships gratuitas, né? Para que mais pessoas tenham acesso. Depois, Badola, eu queria, mas é muito difícil e tal. Fica um mês, sai. Passa mais uns 2 meses, volta, assiste tudo que ficou pelo meio do caminho. Não tem problema nenhum, né? Vai toreando isso, mas eu preciso desse conteúdo com uma audiência mais limitada. Poder fazer o conteúdo para uma audiência mais limitada, tá? Bom, então vamos voltar aí para como dar o primeiro passo. O primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora, tá? O que é uma corretora? A corretora é como se fosse um banco, não é um banco, mas aspas, um site, né? Tem um home broker, tem um site, onde você vai poder mandar o seu dinheiro para lá e fazer uma ordem de compra de ações, de fundos imobiliários e de outros ativos que estão disponíveis, mas que no momento a gente não vai falar sobre eles, tá? Então eu sugiro que vocês abram essa conta na corretora. Tem muitas opções de corretora. Essa plataforma, o front-end para o usuário, né, a cara dela, são todas muito parecidas, né? Mas eu sugiro que vocês não inventem moda, né? Eu uso 2 corretoras hoje. A que eu recomendaria, e que eu não tenho nenhuma relação comercial, não tenho nada, não conheço ninguém, não sei nada deles, mas eu recomendaria porque eles têm um produto muito interessante, um produto que a gente vai falar depois, que é um subproduto da sua conta, mas que é muito interessante. É uma corretora que começa com X, termina com P, né? Tentem abrir uma conta lá, é meio chatinho, tem que mandar documento, tem que mandar as fichas, tem que assinar, depois manda de volta, processinho meio chato, mas tenham resiliência, tentem abrir, né? Eles vão te recomendar um assessor, vão ter que colocar um assessor para você, mas não fale com o assessor. Os interesses da corretora são outros, eles querem que você gire o seu patrimônio, que você compra, que você vende, para você gerar corretagem, né? E a gente não quer alimentar o sistema, a gente quer alimentar a nossa reserva de emergência, a nossa carteira previdenciária, né? O dinheiro que a gente vai criar, o nosso patrimônio, né? A única coisa que a gente quer alimentar aqui é o nosso patrimônio. Então, tentem abrir uma conta nessa corretora que eu falei. Se você tiver uma conta no Itaú, no Bradesco, né? O Bradesco tem a Ágora, que é a corretora que eles compraram, que eu uso desde os tempos que era Ágora Senior, depois VIP Trade, não sei o que tal. O Bradesco comprou, né? Tá meio parada no tempo a parte de front-end, mas você tem a solidez de um banco aí como o Bradesco.
O Itaú tem a corretora Itaú também, se você já tem também, não muda nada, tá? Eu só não queria que você colocasse na mesma conta que você mistura o seu dinheiro do dia a dia. É muito importante, né? A gente falou aqui do GSI, né? O S é separar. Eu não falei poupar, eu não falei economizar, eu falei separar. Separar é tirar do mesmo lugar. Então é importante que você tenha essa conta em outro lugar. De repente você tem uma conta no Bradesco, tem uma no Itaú, você movimenta uma, na outra você tem a corretora, ou tenta abrir nessa corretora que eu falei. Se vocês perguntarem para mim, e corretora tal? Não sei, eu não conheço, eu não fico fazendo testes de corretora, eu não conheço. Mas eu sugiro que vocês não inventem moda de ficar procurando corretoras desconhecidas, apesar de que essa operação, isso que a gente vai fazer, né, que é comprar esses ativos para ver esse bolo crescendo com a valorização das cotas e com eventuais proventos, dividendos e tal, isso é muito seguro, porque as suas ações, os seus fundos imobiliários, eles ficam custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou seja, eles ficam na bolsa, não ficam na corretora. Então, se você comprou as suas ações na corretora Estrelinha, a corretora Estrelinha, você abriu uma conta lá, eles te deram um chaveiro, né? Falaram, opa, o chaveiro da corretora Estrelinha. E você ficou comprando, e essa corretora quebrou, não tem problema, as ações que você tem compradas, custodiadas, elas não estão na corretora, elas estão na CBLC, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é dentro da bolsa, né? Que fica na bolsa, então você não vai perder nada. O máximo que você pode perder é um dinheiro que você tinha mandado lá para a Estrelinha, você ainda não tinha comprado, ou você tinha feito uma compra e ainda não tinha sido liquidada, tal. Então, como a gente está falando de fazer pequenos aportes ao longo de uma década, 2 décadas, 3 décadas, se você perdeu o aporte daquele mês, não é isso que vai fazer diferença nenhuma. Mas não invente moda, né? Abra conta na corretora. Eu falei da XP porque eles têm um produto muito bom, que é o cartão XP. Depois a gente vai falar um pouco mais. Mas basicamente, o que é a questão do cartão XP? O cartão XP é um cartão de crédito que o teu limite é um percentual daquilo que você tem investido. Então, se você ao longo dos anos vai aumentando o que você tem investido, você passa a ter um cartão com valor, com um limite bastante alto, né? Ou bem mais alto do que você simplesmente tivesse um cartão de um banco. Mas o mais importante para mim não é isso, não é ter o cartão com limite alto, com cartão... É você não estar numa relação que você está pedindo um favor, né? Banco X me dê um crédito. Não, você não está pedindo crédito nenhum. É um cartão de crédito, mas esse crédito que a corretora está te dando, ele está securitizado, ele está garantido pela carteira que você tem lá, né? Então eles dão 80% do que você tem. Se o cara tem 10 mil reais, ele vai ter 8 mil reais de crédito. Se ele tem 100 mil reais, vai ter 80 mil reais de crédito. E essa relação não é uma relação de você pedir favor, de o cara tá te dando esse crédito. Uma coisa que você tem lá, se você não pagar, eles liquidam a sua posição e pagam, né? E até por isso, é um cartão que aprova tudo muito rápido, né? Eu tinha um cartão de um outro banco, que eu tive durante muito tempo, e várias vezes eu perdi boas oportunidades, porque eles tinham um sistema antifraude, né? Que cada 2, 3 operações, uma eu tinha que ligar lá, e ligar lá era ficar um tempão na URA escutando a musiquinha, pam, 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 e falando assim, você quer saber o seu saldo, entre no site, não sei o que, papapá, e te fala um monte de coisa. Depois, se você quer saber de conta corrente, digite 1, se você quiser falar de seguros, digite 2, se você quiser falar de previdência, digite 3, até você chegar no cartão de crédito, digite 9, né? Aí você fica pendurado, a Mariazinha te atende, Mariazinha, tentei fazer uma compra que não aprovou. A Mariazinha, pelo sistema antifraude, pela sua segurança, precisamos fazer algumas confirmações, qual é o nome da sua bisavó, qual é o tipo sanguíneo do seu pai, não sei o que, tal. Não, está tudo certo, pode refazer a operação, né? Vou contar 2 situações que eu tive, que eu fiquei muito chateado.
Uma vez eu estava comprando umas passagens da Alitalia, e a Alitalia tinha uma promoção, né, aquelas promoção pop-up no site, que se eu pagasse uma merreca mais do que a classe econômica, eu iria de classe executiva, né? Era uma viagem que eu estava indo com a família e tal, eu grandão, cara, puta, para mim classe econômica é uma tortura, mas dá para ir de classe executiva normalmente, porque é muito mais caro, né? E a Alitalia tinha feito essa promoção, eu fui lá e passei meu cartão do bancão lá, e negou, né? Negou, mandou ligar, não negou, mandou ligar na central. Aí eu fiquei lá na URA, pam, 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 digite 1, digite 2, digite 3, sei que, papapá. Falei com a Mariazinha, pela sua segurança, tal, tá tudo certo, pode refazer a operação. Entrei no site da Alitalia de novo. Quem disse que veio a promoção da executiva? Não tinha mais execução, não tinha mais a promoção da executiva, né? E aí eu tive que ir de classe econômica pelo mesmo preço, porque o bancão, né, o banco coloca um sistema antifraude, que qualquer coisa, cada 2, 3 operações ele te chama para confirmar tudo de novo. E realmente não faz sentido, porque quando a gente vê esse outro cartão que eu falei, eles aprovam tudo, nunca tenho que ligar lá, e não tem nenhum problema de fraude, né? Quando fizeram o SIM swap do meu celular, não agora pediram a portabilidade para outra operadora, mas a coisa de uns 2, 3 anos atrás, meu celular parou de funcionar e tinham feito um SIM swap, né? Ou seja, o meu número passou a estar em outro telefone. E aí o fraudador começou a pegar as minhas contas, né? E eu tentando resolver de um lado e ele muito rápido do outro lado. Ele conseguiu entrar numa conta do PayPal minha, foi a primeira coisa que ele conseguiu acesso, e nessa conta do PayPal tinha cadastrado esse cartão que eu falei. O cartão bom, não o cartão do pum 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 pum. O que aconteceu? Ele fez algumas transferências, né? Fez uma transferência via PayPal para uma loja de materiais de construção em Recife, mais um outro, mas a hora que eu liguei para a operadora desse cartão, para a corretora, e expliquei, cara, mas imediatamente nem me perguntaram nada, né? Não mandaram fazer BO, não mandaram trazer o teste do pezinho, nada, simplesmente cancelaram, entrava no extrato, estava riscado, né? Fizeram o estorno na hora e eu não tive nenhum problema, né? Então essa corretora que eu falei, além de ser uma corretora igual às outras, né, que funciona direitinho, ela tem esse subproduto do cartão, mas a gente vai falar do cartão depois, na área de membros, quando é que usa cartão, como é que não usa, quem deve usar, quem não deve usar, tal. E além de tudo tem um cashback de 1%, tá? Então tudo que você gasta volta 1%. O cashback de 1%, vamos fazer um vídeo depois também falando sobre o cashback, paradoxo do cashback, né? O cashback é legal, porque assim, é um dinheiro que volta, tá gasto, né? Gastei aí R$1.000 para comprar um negócio e voltou 10. 10 vai mudar minha vida? Não, só que é 10 aqui, 20 ali, 7 ali, 14 ali, né? Paguei um estacionamento R$10, né? Já vem 10 centavos de cashback, vai indo. Hoje eu não tenho nem cartão de débito mais de banco, eu só uso esse cartão para tudo. E a hora que você vai ver, puta, tem um valor lá, né? E eles pegam esse cashback mensalmente e jogam num fundo, fica aplicado num fundo e tal. Todo dia eu vi lá, tinha um dinheiro já, 2, 3 anos aí, gerando cashback, né? E por que eu falei que é um paradoxo? Porque é uma coisa boa, mas que pode ser ruim, né? Pode ser ruim porque eu já vi gente comprando, tá meio caro, mas eu tenho cashback, né? Cara, e 1% de cashback, se você paga uma coisa 10% mais caro, não ficou olhando, tem o cashback, o que você vai pegar de volta é 1/10, né? Daquilo que você teria. Então tem que tomar cuidado, né, com a cabeça, com esse negócio do cashback. Mas se você tiver a cabeça boa, é uma coisa positiva. E mais do que isso, é um grande alerta, né, de quanto você gasta. Se você tem lá R$1.000 de cashback, significa que você gastou 100 mil, né, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então é um marcador aí dos seus gastos, né? Então é muito bom. Então eu sugiro vocês abrirem uma conta nessa corretora. Se não conseguir, se o cara pedir muita coisa, se não sei o que, quiser abrir outra, abrem outra, preferencialmente de banco. Beleza. Aí você vai fazer o seguinte. Aqui na estreia do vídeo, teve uma das pessoas que perguntou assim, Badola, com R$500 dá para começar? Esquece, não tem aporte inicial. Não precisa ter aporte inicial.
entra na metodologia. A gente falou de separar 10%. Você está podendo separar 10%? Separa 10%. Caiu o teu dinheiro lá, separa 10%, manda para lá. Se esse 10% for, no caso dessa pessoa que diz R$500, né? Você já pode fazer a sua primeira compra de um ativo que vai te gerar renda, né? E aí eu sugiro você comprar um fundo imobiliário, né? Com R$500 você compra aí 4 cotas de um, 3 cotas de outro, dos bons, né? Pois nós vamos falar sobre os tipos de fundo imobiliário. Você tem fundo imobiliário de tijolo, né? Que são imóveis de verdade, são prédios, né? Reais, que você vai lá ver ele. E fundos imobiliários de papel, que eu não gosto, tá? Normalmente são mais rentáveis, mas são fundos de dívidas imobiliárias, né? Então, normalmente eles pagam um percentual até maior, mas eu acho que é um risco que ele incrementa um risco que a gente não precisa correr, tá? Eu não posso dar recomendação de investimentos, né, legalmente, então não tem nenhuma recomendação de investimento nas coisas que eu estou falando, apenas para fins educativos, né? Mais um motivo para que na área de membros a gente possa falar com mais naturalidade, né, sobre as coisas que a gente acha legal, que a gente não acha legal, tal. Mas é muito importante você comprar o seu primeiro fundo imobiliário. E por que o fundo imobiliário e não a ação, né? A gente falou lá que você vai comprar uma parte em fundos imobiliários, uma parte em ação. Quem é mais jovem vai comprar mais ações e menos fundo imobiliário. Quem tiver mais na meia idade vai comprar mais parelho um do outro, né? Mas por quê? Porque o fundo imobiliário, via de regra, ele paga o dividendo todo mês. E o que eu quero? Eu quero que no mês seguinte à sua compra, você passe pelo batismo e você deixe de ser uma pessoa 100% gastadora para ser também uma pessoa receptora, né, de renda, né? Então, por mais insignificante que seja, por mais que você vai comprar R$500, vai comprar 3 cotas de um HGLG, por exemplo, que vai te pagar R$1,50, vai cair R$4,50 na sua conta. O que você vai fazer com R$4,50? Nada, né? Dá para comprar uma bala Juquinha, nem sei se faz bala Juquinha, mas não é o valor, é a natureza da operação. É você receber uma renda passiva, uma renda proveniente daquele investimento que você fez. E esse batismo é muito importante, porque muitos de vocês, quando vê esse dinheiro caindo pela primeira vez, vão se empolgar em no mês que vem fazer de novo, comprar mais um outro tanto, para que no outro mês, ao invés de R$4,50, caia R$9, no outro mês caia R$13,50, no outro mês caia, aí vocês vão fazendo as contas aí, caia R$18. Daqui a pouco o valor que cai já dá para você comprar uma nova cota, independente dos novos aportes. A bola de neve vai se formando e você e entra no seu sangue esse negócio de acumular ativos que te geram renda, né? Esse é o segredo do negócio. A hora que o negócio entrar no seu sangue, você vai começar a fazer escolhas mais inteligentes. Você vai gastar R$160, você vai pensar, puxa vida, vou gastar esses R$160, o que é melhor? R$160 agora ou R$1,50 todo mês pro resto da minha vida? Você vai ficar meio em dúvida, né? Pô, mas eu vou viver tantos anos, tal. Aí eu te falo, mas R$160 agora ou R$1,50 todo mês pro resto da sua vida, e você continua com R$160, que potencialmente vai se valorizar, porque as cotas, né, o valor dos imóveis ao longo do tempo vão se valorizar. Então você vai fazer escolhas melhores porque você passou por essa experiência, né? Depois você vai fazer os ajustes nas carteiras, mas deixa começar, deixa o dinheiro começar a cair na sua conta, pingar na sua conta, para você sentir esse gosto e você passar por essa transformação, tá? Então é assim que começa, né? Abre a conta na corretora, manda o primeiro dinheiro, compra o fundo imobiliário dos bons, né? Aí depois a gente pode falar de alguns, HGLG, KNRI, a LZR 11, né? HGLG 11, KNRI 11, a LZR 11, tem outros, né? Tem vários, né? Como é que compra? A hora que seu dinheiro está na corretora, a gente pode fazer um tutorial depois, mas você vai colocar lá o código, né? Vai comprar, vai ver o valor que tem alguém comprando, alguém vendendo, você vai lá, compra, né?
botou lá R$500, pagou 160 cada um, 160 vezes 3 dá 480, né? O dinheiro vai sair da sua conta, os 480, em 2 dias, em dia da operação mais 2, né? 2 dias depois vai entrar na sua custódia 3 cotas do fundo de investimento. Quando virar o próximo mês, você já vai ter direito a ganhar os seus proventos e você vai ganhar os primeiros proventos. E aí que seja o começo, né, do terremoto, o começo de uma coisa muito legal que vai escalando, tá? Então, como começa é assim, tá? E aí eu anotei mais algumas coisas aqui que vocês falaram. Teve alguém que perguntou nos comentários do primeiro vídeo sobre reserva de emergência, como tem que fazer uma reserva de emergência primeiro, tal. O que é reserva de emergência? É um dinheiro, né, que você tem a liquidez imediata, então potencialmente em renda fixa, em algum fundo, poupança, qualquer coisa que seja, porque o importante não é a rentabilidade, é você ter a liquidez imediata para emergências, né? Então, teoricamente, as pessoas têm que fazer uma reserva de emergência antes de começar a entrar em ativos de risco e tal. Mas você não vai fazer, né? Você não vai fazer agora na largada. Por quê? Porque você tem reserva de emergência hoje? Não tem. Então, para que você vai se poupar, né, de passar por essa experiência do batismo da renda entrando, né, para ficar meses, 6 meses, 1 ano, fazendo uma reserva de emergência, para lá na frente você comprar? Não, compra primeiro agora, começa a comprar. Daqui a pouco você tem um pouco a mais, a gente vai conversando e a gente vai falar como é que você monta uma reserva de emergência. É importante ter? É importante. Mas se você não tem até hoje, para que você vai matar esse impulso legal de começar a construir essa carteira para fazer uma coisa que você não tem, né? Para ter uma segurança que você não tem ainda? Então, sabe, tem coisas assim na vida que parece que são feitas para dar um balde de água frio. Você está empolgado de começar? Não, mas tem que fazer a reserva de emergência. Putz, parou, daqui 1 ano, tem que pagar todas as suas dívidas, não sei o que, se o cara estiver endividado. Dívida tem que pagar mesmo. Mas mesmo que você estiver endividado, compra o seu primeiro fundo imobiliário, sinta esse dinheiro caindo para você acordar, para fazer o bichinho da acumulação de ativos geradores de renda ser ativado dentro de você, né? Aí você faz um planejamento de pagar suas dívidas, de não sei o que. Cuidado com dívidas executáveis, né, que podem travar sua conta, tal. Eu tô falando de coisas que você tem que pagar, cartão de crédito tá rolando, tal. Começa, depois você faz os ajustes, depois você faz a sua reserva de emergência, depois você faz tudo o que você fazer. Não deixa com que fazer tudo certinho atrapalhe, né, esse impulso que você tá tendo, né? Aquela história do ótimo inimigo do bom. Você quer fazer tudo certinho, você acaba não fazendo nada. Então começa a fazer e depois vê o que faz. Teve outra pessoa também que me pediu indicação de livros, tá? E eu vou dar uma resposta muito inesperada, né? Uma boa parte do meu conhecimento veio de centenas, literalmente centenas de livros. Vocês viram lá quando no vídeo, quem é membro do canal AG Badolato, o vídeo da gente tirando a veraneio cheia de caixas e caixas e caixas de livros. 60% daquilo são livros relacionados a investimentos, né? Criação de patrimônio e tudo isso. Então eu li centenas de livros nos últimos 20, 25 anos, né? E o que eu ia recomendar para vocês, não leia nada, né? Por quê? Não leia nada para não bagunçar. Por quê? Porque existe tantas estratégias, tantas formas de você querer criar. Cada livro aborda de um jeito, e o cara vai falar uma coisa, e o cara vai falar outra, e o cara vai falar que você tem que fazer investimento em imóveis, porque isso, porque aquilo, e traz uma realidade que não é nossa, de financiamentos a custo baixíssimo, de mercado americano. O outro vai falar que você tem que ter uma estratégia com derivativos, com isso, tá? Tudo pode estar certo, mas só vai confundir sua cabeça. Então, se você está no propósito de fazer essa jornada com a gente, não leia nada por enquanto. Depois eu vou indicar um monte de livros legais que você vai construindo, né, o seu repertório, né, de conhecimento aí sobre investimentos. Mas, por enquanto, não lê nada.
não faça nada, não, não pense em reserva de emergência, não pense em nada. Abre a conta na corretora, separa o primeiro dinheiro que entrar, faz a sua primeira compra, espera a gente ter a área de membros, que eu acho que vai liberar logo, né? E a gente segue nessa jornada. Depois que você estiver nessa jornada 6 meses, 1 ano, aí você tem a sua liberdade toda para... Quer dizer, a liberdade você tem a qualquer momento, né? Para procurar outros caminhos. Mas me dá esse crédito de você começar. Depois você vai ver outras coisas. Depois você vai fazer sua reserva de emergência, você vai ler livros, você vai ver outras opiniões. Mas eu te garanto que essa metodologia funciona, tá? O grande problema dela é que ela não é emocionante, né? Você vai separar um dinheiro, se você ganha um salário uma vez por mês você vai separar um dinheiro, mandar para a corretora, fazer a sua ordem de compra, ver se executou, não vai mexer mais até o próximo mês, né? Depois a gente vai ver umas estratégias de metas para você ir traçando metas, desdobrando essas metas para ter atingimentos parciais, para você ir celebrando essas conquistas parciais e tal. Depois a gente vai fazer tudo isso na área de membros. Mas funciona e talvez não seja uma coisa tão emocionante, mas já falei que a emoção vai no jogo do Palmeiras com a camisa do Corinthians, vai procurar outra coisa, vai procurar emoção em outro lugar. Aqui é para você ficar rico, não é para você ficar emocionado. Então começa, né? Começa, vai acompanhando a gente, né? E vamos ver o que dá, né? Vamos ver até onde você vai conseguir, porque vai dar certo com certeza, só depende de você. Outra pergunta que fizeram foi relacionado a imposto de renda, tá? Você só paga imposto de renda quando você vende uma ação e você obtém lucro nessa ação. Então, sobre esse lucro, incide uma alíquota de IR. Mas isso não vai acontecer porque eu não quero que vocês vendam nada. Só compra, né? Só compra. Depois a gente vai falar por que você tem que só comprar, né? Caiu muito, essa ação está muito ruim, vou vender. Vender por quê? Já caiu, né? As pessoas o mercado já precificou a queda, né? Agora pode ser que ela retome e vai subir na sua cara, pode ser que caia mais, mas vai vender para quê? Só não compra mais daquela ação, você passa a comprar de outras, né? Mas o estrago já está feito, então você não vai vender nada. Se você não vai vender nada, você não vai ter que pagar imposto de renda nenhum. Badola, e os proventos e os dividendos e não sei o quê. No Brasil, hoje, né, 19 de julho de 2023, os dividendos são isentos, né, não são tributados. E os fundos imobiliários, os proventos de fundos imobiliários também não são tributados. Desde o ministro da Fazenda do governo anterior, ele já tinha um desejo de tributar os dividendos, isso não passou. E o atual ministro da Fazenda quer tributar os dividendos. Eu pessoalmente acho um absurdo. Badola, mas no mundo inteiro se tributa dividendos, não sei o que e tal. Mas aqui a gente também tributa, né? A gente tributa o lucro com o IR e a SLL, contribuição sobre lucro líquido. Então aquele lucro que vai ser distribuído como dividendo, ele já pagou imposto. Vai pagar imposto de novo, né? Tanto que uma das propostas do ministro da Fazenda anterior era criar a tributação de dividendos para desonerar um pouco o outro lado, né? Diminuir IR das empresas para facilitar um pouco a atividade industrial. Então, de novo, a gente não vai entrar em política em nenhum momento desse canal, mas existem algumas coisas da política que impactam nos seus investimentos, né? Então, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, você não tem que se preocupar absolutamente com nada de impostos, né? Se mudar, a gente vai contar, né? E se em algum momento você vender, aí você vai ter que fazer. E aí eu sugiro, não é simples, eu sugiro que quando você for fazer isso, contrata um contador para fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Você só manda lá o que você fez ao longo do mês, o contador faz e tal. Mas não precisa fazer isso, porque você não vai vender nada e porque os dividendos hoje não são tributados, tá? Badola, e se tributar,
A gente vai ver se vai ser tributado na fonte, não tem muito o que fazer, só na sua declaração anual que você vai declarar o que foi tributado na fonte e pronto. Se você tiver que fazer uma DARF, não sei, aí volta o conselho do contador, mas de novo, isso não existe hoje, 19 de julho de 2023, beleza? Eu não deixei a garrafinha d'água aqui, eu já tô tossindo muito, parecendo aquele jornal da tosse da Record, né? Então é isso, vou encerrar esse vídeo aqui, já deu 40 minutos aqui. Pegaram? Para começar, abrir contra a corretora, manda o primeiro dinheiro, compra o primeiro fundo imobiliário, espera rodar o primeiro mês para pingar o primeiro dinheiro, para você ficar motivado a seguir nessa jornada com a gente e ver o seu patrimônio crescer, tá bom? Então, por enquanto é isso. Nos vemos em breve no episódio 3, que eu não sei nem o que vai ser. Tchau.